O sol mal havia nascido, lançando uma tonalidade dourada sobre as ruas da cidade, quando as pessoas começavam suas tarefas diárias de peregrinação para o trabalho. O ônibus da Rota 22, famoso por seu trajeto matutino, fez uma parada. Entre os muitos passageiros estava o Sr. Samuel, um homem idoso. Seu cabelo prateado refletia anos de sabedoria e as rugas contavam histórias de uma vida vivida intensamente. Ao entrar no ônibus, sentiu o peso dos anos em seus ombros e sua respiração estava curta, consequência da idade e da correria para pegar o transporte. O burburinho dos passageiros parecia distante, enquanto ele buscava um lugar para sentar em meio à aglomeração. Embora estivesse acostumado com a agitação naquele dia, sentia-se um pouco mais deslocado que o usual. Antes que o Sr. Samuel pudesse avançar, algo pesado o empurrou. Era Troy, um homem de meia idade. Conhecido como um viajante assíduo e de temperamento explosivo, ele passou pelo idoso com impetuosidade, ocupando um assento reservado para idosos. O som ambiente do ônibus foi rapidamente substituído por um silêncio tenso, interrompido apenas por sussurros de desaprovação. Na parte de trás do ônibus, uma figura imponente se movimentou. Jake Titan Thomas, conhecido por muitos como um lutador profissional, era inegavelmente impressionante. Mesmo vestido casualmente, era impossível não notar os músculos esculpidos por anos no ringue. Contudo, diferente da sua aparência intimidadora, aqueles que o conheciam além do personagem do wrestling estavam cientes de seu coração generoso e natureza gentil. Levantando-se, Jake, que superava em altura a maioria dos passageiros, fixou seus olhos em Troy. "Esse assento não é seu", disse com voz profunda, porém moderada. Deveria mostrar algum respeito pelos mais velhos. Troy, seja pelo orgulho ou pela plateia atenta, respondeu com desdém. "Quem vai me tirar daqui?", desafiando Jake com um olhar provocador. A tensão no ar era quase tangível. Parecia um confronto de show televisivo, com os passageiros como espectadores, porém tudo acontecia ali, ao vivo. Subitamente, a paciência de Jake se esgotou. Com um movimento ágil, ele desferiu um soco em Troy, que se desequilibrou. Expressões de surpresa tomaram conta do ônibus, enquanto Jake auxiliava o Sr. Samuel a se sentar, garantindo que estivesse bem. Vários passageiros registravam o incidente em seus telefones. Em uma era digital, momentos assim se tornam notícia instantânea e a moralidade da ação seria debatida por milhares em poucas horas. Contudo, ali, entre câmeras e murmúrios, duas coisas eram claras. Um idoso injustiçado havia encontrado justiça e um lutador, muitas vezes percebido como símbolo de agressão, mostrou-se um bastião de respeito. Ao meio-dia, a internet fervilhava com os acontecimentos do ônibus da Rota 22. Vídeos de Jake Titan Thomas defendendo a dignidade do Sr. Samuel inundavam as redes. Clipes acumulavam visualizações e comentários a cada minuto. No Twitter, hashtags como Titan Justice e Respeito aos Idosos estavam em destaque. No Instagram, imagens de Jake auxiliando o Sr. Samuel viralizavam. Emissoras de TV exibiam repetidamente o vídeo. Enquanto uns enalteciam Jake como herói, outros questionavam a proporção de sua reação. Especialistas debatiam os dilemas éticos envolvidos, ponderando se a violência era justificada na defesa dos vulneráveis. O Sr. Samuel, antes um anônimo do transporte público, tornou-se um ícone de resiliência, representando os marginalizados que, apesar de tudo, mantinham sua dignidade. Seu sorriso, capturado em entrevistas subsequentes, expressava gratidão a Jake e sua postura ressonava com o público. Entretanto, em meio ao apoio a Jake e ao Sr. Samuel, Troy, agora vilão do vídeo viral, tinha sua reputação despedaçada. Em vez de mostrar arrependimento, ele vislumbrou uma oportunidade no escândalo. Buscou um advogado renomado por transformar casos polêmicos em seu favor. Eles não enxergavam o vídeo como prova da indelicadeza de Troy, mas sim como evidência da agressão de Jake. Assim, o material que exaltava Jake poderia ser sua ruína. Rapidamente, Troy processou Jake Titan Thomas por agressão. O anúncio causou choque na comunidade, que reagiu com indignação.
Fãs de Jake se mobilizaram em apoio ao seu herói, organizando campanhas online e arrecadações para sua defesa jurídica. Eles viam o processo de Troy como uma exploração cínica de um ato nobre. Entretanto, uma minoria vocal começou a questionar a narrativa, ponderando se Jake, dada sua capacidade física, poderia ter exagerado. Debates sobre as respostas adequadas à injustiças surgiram. Seria a intervenção física justificada? Ou Jake, mesmo com boas intenções, havia exacerbado a situação? Com o passar das semanas, o caso tornou-se mais do que um mero incidente em um ônibus, tornou-se um debate sobre valores sociais, ética e os limites da ação individual. A comunidade estava dividida e o iminente julgamento prometia ser não apenas uma batalha legal, mas também moral e filosófica. A sala do tribunal estava carregada de tensão. O murmúrio da antecipação preenchia o ambiente. Repórteres, fãs leais de Jake, muitos vestindo camisetas com sua imagem, e uma variedade de espectadores ocupavam os assentos, todos atraídos pelas questões provocadas pelo caso. A defesa de Jake estava nas mãos de uma advogada renomada por sua tenacidade e astúcia. Ela fundamentou sua argumentação na posição moral que Jake assumiu naquele dia no ônibus, argumentando de forma eloquente como sua intervenção visava apenas proteger o Sr. Samuel da intimidação de Troy. Para fortalecer sua postura, apresentou depoimentos sobre a índole pacífica de Jake e sua ativa participação em serviços comunitários, pintando o retrato de um homem orientado por princípios e não apenas por sua força. A representação legal de Troy, entretanto, estava pronta para lançar uma contranarrativa. Eles pintaram Jake como um lutador impulsivo, que frequentemente recorria aos punhos para resolver conflitos, mesmo fora do ringue. Sugeriram que ele tinha usado o incidente para polir sua imagem pública, enquadrando sua ação violenta como um feito heróico aos olhos do público desavisado. Eles apresentaram um argumento convincente sobre até onde uma pessoa pode ir sob o pretexto de defesa. Contudo, o julgamento teve uma reviravolta surpreendente quando o advogado de Troy chamou o Sr. Samuel para testemunhar em favor da acusação. Muitos ficaram confusos com essa decisão, visto que o Sr. Samuel era presumivelmente um trunfo para a defesa de Jake. No entanto, o advogado de Troy guardava um as na manga. Com um tom simuladamente compassivo, ele revirou o passado do Sr. Samuel, desenterrando um incidente de décadas atrás. Na sua juventude, o Sr. Samuel esteve envolvido em um desentendimento motivado por uma suposta injustiça contra ele. A cada detalhe revelado, o clima no tribunal ficava mais denso. A intenção do advogado de Troy tornou-se clara: insinuar que o Sr. Samuel tinha um histórico de instigar confrontos e poderia ter provocado Troy naquele dia no ônibus. Um burburinho tomou conta do tribunal. A advogada de Jake, surpreendida, tentou contra-argumentar, mas o estrago estava feito. Essa revelação, relevante ou não, lançou uma sombra de dúvida sobre a veracidade da principal testemunha de Jake e, consequentemente, sobre sua defesa. Os fãs de Jake estavam visivelmente abatidos, enquanto a mídia anotava avidamente, antecipando a reviravolta dramática do caso. O Sr. Samuel, por sua vez, parecia abalado. O peso de um passado há muito esquecido recaía sobre ele. Com a audiência daquele dia chegando ao fim, a atmosfera era de incerteza. A defesa de Jake havia sido seriamente comprometida. Será que o passado do Sr. Samuel influenciou o presente caso? As dúvidas eram inúmeras e as respostas só seriam reveladas nas próximas sessões. No entanto, o que ficou evidente era que esse julgamento transcendia um simples incidente em um ônibus. Era o embate de narrativas, éticas e percepções, com uma sociedade em conflito com seus próprios valores como pano de fundo. Enquanto murmúrios se espalhavam pela sala do tribunal, o Sr. Samuel, pálido, porém determinado, ergueu a mão. O juiz, reconhecendo a gravidade do momento, assentiu, concedendo-lhe a palavra. Limpando a garganta, o Sr. Samuel começou a contar sua história. Levou todos de volta aos seus anos mais jovens, um período em que seu coração transbordava de paixão e talvez impulsividade. Ele confirmou o incidente que o advogado havia revelado, sem esquivar-se de seu passado. Sim, uma vez reagi agressivamente ao que acreditei ser uma injustiça, iniciou. Mas esse pequeno incidente se tornou um marco em minha vida. E prosseguiu. Com o tempo,
Aprendi o valor da paciência, humildade e gentileza. Cada interação, desafio, triunfo ou revés me moldou no homem que sou hoje. Sua voz tremeu, não de medo, mas do peso de uma vida inteira de experiências. Redirecionando a atenção do tribunal para aquele dia no ônibus, o Sr. Samuel descreveu detalhadamente a humilhação e vulnerabilidade que sentira nas mãos de Troy. Ele falou sobre o medo que o envolveu, a súbita percepção de sua fragilidade diante de uma agressão não provocada. Então voltou-se para Jake. Ele não agiu apenas em minha defesa, disse ele, a voz ganhando força. Ele se levantou em nome da decência, do respeito, por todos que já se sentiram vulneráveis. Jake olhou além da nossa idade, estatura e origens. Ele enxergou um ser humano em perigo e interveio. O tribunal permaneceu em silêncio, exceto por alguns soluços ocasionais de emoção. Ficou evidente que o depoimento sincero do Sr. Samuel tocou muitos corações. Ele concluiu com um apelo, não por si mesmo, mas por Jake. Peço que vejam a verdade em nossa vivência compartilhada e reconheçam a genuína preocupação por trás das ações de Jake. O júri, visivelmente emocionado, retirou-se para deliberar. Não demorou muito para retornarem com o veredicto unânime de que Jake era inocente. O tribunal vibrou, misturando alívio e alegria, com os fãs de Jake celebrando a exoneração de seu herói. Fora do tribunal, sob o sol brilhante da tarde, Jake e Sr. Samuel compartilharam um momento distantes da multidão. As palavras foram escassas, mas a gratidão e o respeito mútuo eram evidentes. Uma adversidade inesperada resultou em um laço também inesperado. A história deles ultrapassou a mera sensacionalização de um julgamento. Era um testemunho da verdadeira natureza da justiça, do poder inabalável da verdade e das conexões que podem ser forjadas nos momentos mais desafiadores. Serviu como um lembrete de que, por vezes, os laços mais significativos surgem das adversidades e que a integridade, mesmo quando posta à prova, prevalece. Que história forte, não é? Nos diga nos comentários de que lado você está. Gostou do vídeo? Compartilhe com os amigos, deixe seu like e continue no nosso canal assistindo um desses 2 vídeos sugeridos que aparece na sua tela.